Obviamente, não é porque aconteceu dessa forma no passado que sempre vai continuar sendo assim. Mas existe um ditado no mercado financeiro que diz mais ou menos assim: o passado não se repete, mas ele rima. E o que a gente está vendo acontecer nesse exato momento, diante dos nossos olhos, é que a Selic está nas máximas. É a maior Selic desde 2006. É um ciclo parecido com o que aconteceu ali entre 2014 e 2016. São mais de 10 anos atrás. E o que isso significa então? Que você precisa ter uma carteira diversificada, mas que você deveria ter uma posição relevante na sua carteira em ações, fundos imobiliários, título de renda fixa de longo prazo e uma posição ainda existente, mas ligeiramente menor em renda fixa pós-fixada. Você quer outro dado que prova esse ponto? Esse gráfico que você está vendo na sua tela é o Ibovespa e o EBITDA do Ibovespa. Ou seja, é basicamente o desempenho da bolsa comparado com o lucro operacional das companhias. E fica bem fácil de ver que desde 2006 até mais ou menos final de 2021, as linhas andam praticamente lado a lado. E no longo prazo, deveria ser isso mesmo. Quanto maior o lucro das empresas, maior deveria ser a cotação delas. Mas houve um descolamento e hoje o lucro das empresas é bem maior do que o preço que elas estão sendo negociadas. Isso não significa que essa curva vai fechar rápido, talvez nem feche no ano de 2026, mas o fato é que a bolsa está barata em relação ao preço que ela negocia e que no longo prazo esses números andaram sempre muito próximos. Esse é mais um ponto que me deixa otimista com a bolsa brasileira nos próximos meses e anos. Mas, antes de eu continuar falando sobre a bolsa brasileira, eu preciso explicar uma coisa muito importante. Você sabe o que é o PL? Começando o vídeo eu disse que no vídeo anterior, em 2024, o PL da bolsa estava próximo de 8. E esse era um dos indicadores que me deixava otimista com a bolsa. PL significa preço sobre lucro. Então imagina que você tem uma padaria, essa padaria gera 100 mil reais de lucro por ano. Então alguém te oferece 1 milhão de reais para comprar essa padaria. Quanto tempo você levaria para recuperar seu investimento? 10 anos. Porque 1 milhão dividido por 100 mil de lucro é igual a 10. Esse é o PL. A padaria tem um PL de 10. E quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. E o PL te diz quantos anos você levaria para recuperar o seu dinheiro através dos lucros daquela empresa. Quanto menor o PL, mais barata a empresa tá. Quanto maior o PL, mais cara. A Apple, por exemplo, tem um PL de 36. Isso significa que se levaria 36 anos do lucro atual da empresa para recuperar o seu investimento. O Google tem um PL de 27. A Meta tem 26. E o Ibovespa, o PL médio das empresas da nossa bolsa hoje, está perto de 10 vezes o lucro. A gente está nos aproximando da nossa média histórica, mas a gente ainda está muito abaixo do último pico que a gente teve lá em 2018. Então, não todas, mas várias empresas brasileiras estão baratas. Estão sendo negociadas com muito desconto. E sabe qual é o mais interessante? As empresas brasileiras não pararam de crescer desde 2018. Muito pelo contrário, as empresas estão lucrando mais, mas as ações estão sendo negociadas por menos. Isso não faz sentido, né? Mas, na verdade, sim, faz sim. Por quê? Porque quando a Selic está em 15% ao ano, muita gente prefere deixar o dinheiro rendendo na renda fixa do que arriscar na bolsa. É só se olhar para as manchetes que têm saído por aí de recorde de captação dos fundos de renda fixa. E é exatamente por isso, historicamente, quando a Selic está no topo, quem compra ações costuma ter retornos excelentes nos anos seguintes. É aquele famoso ditado: passarinho que chega cedo, bebe água limpa. E no mercado, quem chega antes da festa acaba surfando uma onda muito maior depois. É por isso que eu estou sim otimista com o Ibovespa para o ano de 26 e também para os próximos anos. E se lembra que logo no começo do vídeo eu falei que, ao contrário da bolsa aqui do Brasil, eu não estava tão otimista assim com a bolsa americana? Esse gráfico prova um pouco do meu ponto. Esse é um estudo do Bank of America, que é um dos maiores bancos do mundo, e quem compara o preço das ações dos mercados emergentes contra o preço do mercado das ações americanas, mercados emergentes somos nós, junto com a Rússia, Índia, África do Sul, México e mais alguns países. Então, quanto mais para baixo aquela linha do gráfico, mais caro está o mercado americano e mais barato está o nosso mercado. E quanto mais para cima, mais caro o emergente e mais barato o americano. E mais uma vez fica muito claro nesse gráfico que o mercado emergente está completamente esmagado em relação ao americano. É o menor valor em mais de 20 anos. E 3 coisas podem acontecer aqui. Primeiro, os emergentes podem continuar esmagados e desvalorizados frente aos Estados Unidos. Segundo, o mercado americano vai desvalorizar, esse gráfico vai corrigir para a média. E terceiro, o mercado emergente vai valorizar, esse gráfico vai corrigir para a média. Ninguém tem bola de cristal para prever o futuro, mas está ficando impossível de justificar os preços do mercado americano. O próprio Warren Buffett criou um indicador que provou quão bizarro estão os preços lá fora. Esse aí na sua tela é o Buffett Indicator. Deixa eu te explicar o que é isso de forma bem simples. O Buffett Indicator compara o valor total das ações de um país com o tamanho da sua economia. Nesse caso, o PIB americano. Por exemplo, se as ações todas juntas têm um valor de mercado de 10 trilhões de dólares e a economia gerou 10 trilhões de dólares no ano, então o Buffett Indicator é de 100%. Não é um indicador perfeito, porque ele compara fluxo com estoque, então são conceitos diferentes na economia, mas em momentos
momentos que as ações valem muito mais que o PIB, é sinal de que a bolsa pode estar cara. E olha onde que a gente está agora, 224%. Isso significa que o valor de todas as empresas listadas na bolsa americana vale mais que o dobro de toda a economia dos Estados Unidos. Isso daqui é um recorde histórico. É maior que a crise da bolha.com no começo dos anos 2000, maior que a crise de 2008, maior que a pandemia. E para você ter uma ideia, quando esse indicador passou de 120%, o próprio Buffett considera que o mercado está caro. E hoje a gente está em 224%. Cara, olhando para esses números, eu já tô, né? Bem preocupado. Tem algo aqui que não está cheirando bem. E não é somente o Buffett Indicator que está apontando para uma recessão na economia americana. Além de tudo que eu trouxe até aqui, tem outro indicador que me deixa ainda mais preocupado. E esse indicador, historicamente, nunca falhou em prever recessões dos Estados Unidos. Eu estou falando da inversão da curva de juros americana. É um indicador bem técnico, mas eu vou tentar mastigar para que você possa entender com 100% de clareza. Pensa no seguinte, a curva de juros é basicamente um gráfico que mostra quanto o governo americano paga de juros para quem empresta dinheiro para ele em diferentes prazos. Normalmente, quanto maior o prazo, maior o juro. Por exemplo, se você empresta dinheiro para o governo por 3 anos, ele te paga 4% ao ano. Se você empresta por 10 anos, ele te paga 5% ao ano. Isso faz sentido, não é? Porque quanto mais tempo você fica sem o seu dinheiro, maior o seu risco. Então você exige um juro maior. Então prazos curtos geralmente pagam menos, prazos longos pagam mais. Essa é a curva normal. Mas de vez em quando algo estranho acontece. Os juros de curto prazo ficam maiores que os juros de longo prazo. Aí a curva inverte. E sabe o que acontece historicamente toda vez que a curva inverte? Vem uma recessão. Todas as recessões dos últimos 50 anos nos Estados Unidos foram precedidas por uma inversão da curva de juros. A recessão de 90, a curva inverteu antes. A de 2001 com a bolha.com, a curva inverteu antes. A de 2008, subprime, a curva inverteu antes. A de 2020 na pandemia, a curva inverteu antes. Sem exceção. E sabe quando a curva inverteu dessa vez? Em outubro de 2022. Ou seja, há mais de 2 anos atrás. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos menos a taxa de juros de 2 anos. E em 2022 a taxa inverteu. O mercado passou a exigir um juros maior no curto prazo em relação ao longo prazo. E historicamente, a recessão costuma chegar entre 6 e 18 meses depois dessa inversão. Só que dessa vez, a recessão não aconteceu. Pelo contrário, a economia americana continuou crescendo, o desemprego continuou baixo, as empresas continuaram lucrando e, mais bizarro ainda, a curva permaneceu invertida por mais de 2 anos. Isso é algo inédito nos últimos 50. Então surgem 2 teorias. A primeira teoria, dessa vida é diferente, o indicador falhou, a inversão da curva não funciona mais. E a segunda teoria, a recessão ainda está vindo, só que está demorando mais que o normal. E sinceramente, não dá para saber qual das 2 teorias está certa, mas olhando pelo preço do mercado americano, para o Buffett Indicator em 220%, isso somado à inversão da curva de juros há mais de 2 anos, parece que a situação está realmente azedando por lá. Eu não estou dizendo que você deve vender tudo e sair correndo, mas eu estou dizendo que é hora de ter cautela e não ficar overexposed no mercado americano, de não colocar todo o seu patrimônio lá, achando que vai subir para sempre. E eu acho que não é somente eu que estou achando tudo isso estranho. A Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, acabou de fazer o maior valor de caixa da história, 388 bilhões de dólares. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você. Isso é equivalente ao PIB inteiro da Dinamarca. E sabe o que é mais interessante? O Buffett não parece estar acumulando esse dinheiro porque ele simplesmente quer. Ele está acumulando porque ele não está encontrando nada muito descontado para comprar. No ano passado, ele vendeu mais de 134 bilhões de dólares em ações. Ele comprou apenas 9 bilhões. Ele reduziu 67% da posição em Apple, que era a maior posição dele. Ele vendeu grande parte das ações do Bank of America que ele tinha. Ele vendeu ações da Coca-Cola, da Chevron, do American Express, enfim, de várias empresas. O homem que construiu uma fortuna de 150 bilhões de dólares comprando empresas quando elas estavam baratas, que sempre defendeu que ações eram o melhor caminho para se construir riqueza, simplesmente parou de comprar. Isso deveria ao menos te fazer refletir um pouco sobre o caminho que o mercado de ações americano está seguindo. E não é só o Buffett que está preocupado. O Bank of America faz uma pesquisa todo mês com gestores de fundos, pessoas que administram bilhões de dólares. E sabe o que a pesquisa de novembro de 2025 mostrou? Que 53% dos gestores acreditam que existe uma bolha em ações de inteligência artificial. E 54% dizem que estar comprado nas 7 maiores empresas de tecnologia, que são Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia, é a aposta mais lotada do mercado financeiro. Todo mundo está comprando essas ações a rodo. Pra vocês terem uma ideia do nível que a gente está chegando, essas 7 empresas, chamadas de Magnificent Seven, representam 35% de todo o S&P 500. Há 10 anos, elas representavam apenas 11%. Praticamente todo o crescimento do S&P esse ano foi dessas 7 ações. Inclusive, muito tem se especulado sobre a
formação de uma bolha das ações de IA lá nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo completo explicando detalhe por detalhe dessa possível bolha. Eu sugiro que você assista aquele vídeo com calma para se preparar para 2026. Mas o fato é que o mercado inteiro está apostando num crescimento desenfreado das ações lá fora. E basta um resultado abaixo do esperado, um trimestre que as coisas não saiam como planejado, a gente vai ver aqui uma correção que pode arrastar o mercado americano inteiro para baixo. Esperado. Um trimestre que as coisas não saiam como planejado, a gente vai ver aqui uma correção que pode arrastar o mercado americano inteiro para baixo. E pode acabar levando junto também o nosso mercado. Muito do que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo por aqui também.